pessoal, hoje falarei um pouco sobre as principais demonstrações contábeis, de acordo com o CPC 26. Explicarei de forma superficial tanto a finalidade quanto as implicações de cada demonstração contábil. Antes de discorrer sobre cada demonstração, devemos contextualizar e pontuar alguns conceitos que o CPC 26 traz no item 9. De acordo com o CPC 26, as demonstrações representam a estrutura patrimonial, financeira e do desempenho da empresa. Em outras palavras, essas demonstrações trazem um check-up completo da saúde da empresa. O CPC 26, além disso, destaca que a finalidade dessas demonstrações é que ela seja útil aos usuários e suas avaliações nas tomadas de decisões. Vamos começar pelo balanço patrimonial. O balanço patrimonial tem por objetivo apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data, representando, portanto, uma posição estática. Podemos dizer, em outras palavras, que a demonstração do balanço patrimonial é um retrato tirado, contemplando todo o exercício da empresa no ano. O balanço patrimonial é composto por contas no ativo, no qual traz bens e direitos da organização, e do outro lado traz o passivo, com suas obrigações e, por fim, o patrimônio líquido. Falando agora sobre a demonstração do resultado do exercício, comumente chamada de DRE, ela é estabelecida pela Lei 6.404 de 76, onde o objetivo é apresentar as receitas e despesas decorrentes das operações realizadas pela empresa durante o exercício social. Tem também por finalidade demonstrar a composição do resultado líquido do período. O artigo 187 da Lei 6.404 de 76 nos fornece a estruturação de uma DRE. De acordo com esse artigo, a DRE deve trazer no primeiro item a receita bruta oferida pela empresa. Na sequência vem os custos das mercadorias ou serviços prestados. Custos estes chamados comumente de CMV ou CSV, custo de mercadoria vendida ou custo de serviço vendido. Após isso é realizada a apuração para chegarmos assim ao lucro bruto da empresa. Em seguida, na DRE deve ser informada se há outras receitas operacionais, além das despesas com vendas, as despesas administrativas e etc. Chegamos assim no resultado antes das receitas e despesas financeiras. Na linha abaixo é somado as receitas financeiras, normalmente decorrentes das aplicações em bancos, e também as despesas financeiras incorridas no período. Após isso, chegamos assim ao LAI, denominado como lucro antes do imposto de renda. Logo após, vem a apuração do imposto de renda e contribuição social da empresa. E por fim, chegamos ao lucro líquido do exercício. Bom, portanto, essa é a estrutura da DRE, pessoal. Vamos falar agora sobre o resultado abrangente. De acordo com a definição do CPC 26, resultado abrangente é aquele que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam derivados de transações com sócios na sua qualidade de proprietário. A demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada junta ou separadamente da DRE. Na estrutura da DRA, deve-se apresentar receitas, despesas e outras mutações que afetam o patrimônio líquido da empresa. De forma resumida, a DRA apresenta os ganhos e as perdas incorridas economicamente pela empresa, mas de possível reversão futura. Além disso, o resultado abrangente é aquele que compreende as variações futuras de receitas e despesas já registradas no ativo ou passivo, mas que ainda não afetaram o resultado do exercício. Nessa demonstração, é apresentado os ajustes realizados no PL, no patrimônio líquido, como, por exemplo, as modificações de ativos e passivos a valor justo, que não entram na DRE. Na DRE, entretanto, são levados em conta, pois essa demonstração busca apresentar o lucro mais próximo da realidade econômica da organização. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, demonstra todas as movimentações ocorridas no patrimônio líquido da empresa em determinado período, além de apresentar a formação de todas as reservas dentro do PL. Cabe ressaltar que a Lei 6.404 de 76 nunca colocou a demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, como uma demonstração contábil obrigatória, embora o artigo 176 apenas determine essa apresentação. Em suma, a DMPL é muito útil, pois fornece a movimentação ocorrida durante os exercícios de diversas contas componentes do patrimônio líquido, como a reserva de capital, ações em tesouraria, reservas de lucros e etc. A demonstração do fluxo de caixa, a famosa DFC, tem por finalidade primária prover informações relevantes sobre os pagamentos e recebimentos em dinheiro de uma empresa, ajudando os usuários na análise da capacidade da empresa em gerar caixa e equivalentes de caixa, além de analisar a necessidade da entidade dos fluxos de caixa incorridos no período.
A DFC possui 3 elementos constituintes, de acordo com o CPC 03. Primeiro, as atividades operacionais é um indicador de como o caixa operacional tem se comportado, seja mantendo a capacidade das operações ou pagando dividendos e etc. Em outras palavras, são todas aquelas atividades relacionadas com a produção e entrega de bens e serviços da organização. As atividades de investimento, entretanto, é um indicador relacionado geralmente com o aumento e a diminuição dos ativos a longo prazo, que a empresa utiliza para produzir bens e serviços. Atividades de financiamento, por fim, têm por objetivo prever as exigências sobre futuros fluxos de caixas pelos fornecedores de capital à entidade, além também de analisar a capacidade que a empresa tem, utilizando-se de recursos externos para financiar as atividades operacionais e de financiamento. A DVA, demonstração do valor adicionado, nas palavras da FIPECAF, tem por objetivo demonstrar o valor da riqueza econômica gerada pelas atividades da empresa como resultante de um esforço coletivo e sua distribuição entre os elementos que contribuem para sua criação. Desse modo, a DVA acaba por prestar informações a todos os agentes econômicos interessados na empresa, tais como empregados, clientes, fornecedores, financiadores e governo. A DVA está fundamentada na macroeconomia, ou seja, essa demonstração abrange a economia nacional, não apenas o local em que a empresa está inserida. Uma observação interessante é que o CPC 09 adotou a estrutura da DVA elaborada pela FIPECAF, através da sugestão da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, por meio do ofício circular número 1 de 2000. A imagem ao lado demonstra a estrutura comumente elaborada da DVA. As notas explicativas são necessárias e úteis para melhor compreensão e análise das demonstrações contábeis. Essas notas explicativas contêm uma informação adicional, oferecendo descrições narrativas e melhor entendimento dos itens divulgados nas demonstrações, informando acerca dos critérios que foram adotados que não se enquadraram no reconhecimento das demonstrações contábeis. Ao elaborar as notas explicativas, é necessário considerar 2 aspectos primordiais: materialidade e relevância. A materialidade é quando o valor é significativo e, por outro lado, a relevância é a informação, que por si só é importante ao usuário, independentemente do valor que ali está inserido. Chegamos ao fim, portanto, de mais um vídeo. Se gostou, curte e se inscreva no canal.